Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Cá estamos nós, no Inquietações. E hoje eu tenho comigo uma colega muito especial, Mariette Capinha. Mariette, é um gosto enorme ter-te aqui. Obrigada por aceitares o convite e vires partilhar connosco um pouco da tua jornada. Olá a todos. Muito obrigada, Madalena, por este convite maravilhoso. Fazia parte também das pessoas que tu trazes aqui, que mostras o teu carinho e também o teu reconhecimento pelo seu trabalho. Obrigada por me teres convidado. Estou muito grata. Olha, para começar, o que é que eu te vou pedir? Eu gostava muito que nos contasses como é que foi o teu caminho até chegares aqui. Sempre sentiste que ias ser terapeuta? Que a terapia ia fazer parte da tua vida ou foi algo que foi acontecendo ao longo do percurso? É engraçado, Madalena, tu fazes essa pergunta, porque eu faço muitas vezes essa pergunta. Ahm, quando eu me vejo, dizem que quando nós somos crianças, as nossas brincadeiras revelam quem nós iremos ser no futuro. Mas eu nas minhas brincadeiras nunca me vi a ser terapeuta. Nunca me vi a fazer este tipo de trabalho. Sempre me vi mais a viajar. Eu gostava de ser hospedeira. Mas depois, com o continuar e com os estudos, tive quase para ir para a psicologia. Mas depois virei a vertente e acabei por ir para a área de farmácia. De qualquer forma, eu durante 27 anos, de certa forma, não era esta o meu trabalho. Eu trabalhei numa multinacional durante 27 anos. Mas ao longo desse percurso eu sempre fui estando ligada à espiritualidade. De certa forma era um chamado da alma. Comecei por fazer as iniciações de Reiki com o mestre Carlos Marques. Fui fazendo todas as iniciações, mas fui também continuando a fazer o meu trabalho. E havia algo dentro de mim que me dizia: um dia eu saio desta área, era uma área comercial, e penso dedicar-me às meditações, pretendo me dedicar às coisas ligadas ao Reiki, porque foi realmente aqui o meu início, embora tivesse feito depois uma série de outros trabalhos e outros cursos de PNL, etc. Essa era sempre a minha vontade. Então, ao final, mais ou menos de 27 anos, eu decidi sair daquela empresa e vir para o mundo trabalhar estas áreas mais holísticas. Às vezes perguntavam, mas tu vais sair, porquê? Eu disse, "Ah, eu vou porque vou arranjar, vou tentar ser terapeuta de Reiki." E toda a gente me dizia, ela é louca, porque Claro. ninguém vive sendo terapeuta de Reiki. E eu disse, pronto, ok, olha, não sei, mas há um chamado, não é? Há um chamado. E nós devemos realmente fazer os nossos saltos de fé quando a alma começa a chamar. Fui resistindo, mas houve uma determinada altura que tive uma série de questões ligadas à saúde, nomeadamente ligadas à parte feminina, ao útero, e o meu trabalho já se tornava mais difícil devido a todas essas questões. Acabei por ser operada, de urgência, e foi um momento decisivo que eu disse: Ok, vou avançar, vou arriscar, vou dar o É o tal salto momento. de fé, o momento, pronto. Chegou o momento. E a partir daí, pronto, acabei por sair da empresa onde eu trabalhei 27 anos, que me trouxe muitas alegrias e que eu sou muito grata. Saí com tudo aquilo que eu aprendi muito no coração, muito preenchida, muito nutrida, mas ok, vamos lá.
E a partir daí foi um desenvolvimento, porque quando há estes chamados da alma, a própria vida nos direciona, não é? Pronto. E as coisas foram acontecendo, pronto. E por isso acabei por vir ter esta área. hum, que é da parte holística e não só com o Reiki, mas muito ligada à parte do sagrado feminino, porque nesses percursos eu fiz umas viagens, fiz umas formações, hum, esta questão do meu útero também me despertou para o meu lado feminino. Eu considero-me uma mulher mais yang, não é? Como a sociedade gosta de nos ver, gosta que nós sejamos mulheres yangues, e nós vamos nos adaptando à norma e vamos desenvolvendo essas nossas competências e essas nossas capacidades mais de foco, de disciplina, de ação, deixa estar que eu faço, enfim, não é? Vamos nos esgotando, e foi um despertar mais para o meu eu feminino. E foi um grande desenvolvimento interno. E a partir daí, pronto, fiz a formação com a Miranda Gray, iniciei-me como Moon Mother. Depois fiz a formação com a Luísa Frazão, ligado à parte das sacerdotisas da Avalon, o curso de sacerdotisas, e grande parte do meu caminho foi seguir ligado ao feminino, ao resgatar deste feminino, à cura do nosso útero, ao desenvolvimento dos nossos três chakras principais, que é o útero, o coração e a nossa intuição. Então tem sido esse mais ou menos o caminho agora há cerca de 7 anos, não é? É por aqui. Olha, Mariette, tu falaste do nosso mestre comum, Carlos Marques, e eu gostava de te perguntar uma coisa. De que forma é que os ensinamentos dele, ainda continuam presentes no teu dia a dia? Porque no meu continua. Eu tenho um grande carinho pelo Carlos Marques, e os ensinamentos dele continuam todos os dias, embora ele já não esteja neste plano. Eu muitas vezes lembro-me dele e peço-lhe apoio, lucidez, porque ele era um homem que nos trazia muita lucidez, não Sem é? dúvida. Era um homem que nos punha no caminho. Foi fundamental eu ter tido este mestre. Ele foi aquele que me trouxe um novo despertar. Quando eu iniciei o Reiki, eu iniciei uma nova linguagem. Hum, não estava, não me era familiar, estas coisas que nós aprendemos com o mestre, as conexões, a criança interior, a sombra, o espelho, os ancestrais, a nossa Sim, ancestralidade, a magia dos símbolos, o processo de utilização da energia Reiki, essencialmente para nós. Ele punha-nos nesse caminho, não é? Quando nós começávamos a divagar, e a achar que aquilo poderia ser para os outros, ele perguntava-nos sempre se nós já o tínhamos testado em nós. sem Então, dúvida. não é? Então, essa foi assim o grande marco do mestre Carlos Marques. Antes de fazer alguma coisa com os outros, eu tenho que testar em mim. E se comigo funciona, então com os outros também poderá funcionar. Se comigo traz grandes rebuliços, eu tenho que aprender a lidar com isso e também depois estar preparada para ajudar os outros. Isso foi um grande ensinamento. Esta ética, esta retidão, esta forma de usar todos estes conhecimentos que tem a ver um pouco com o caminho dos iniciados, não é? Que nós vamos aprendendo a trabalhar com a magia, mas a magia primeiro em nós, e depois de uma forma muito ética,
para quem nos procura auxiliando. Então é essencialmente isto, é a ética neste caminho, é este pilar do conhecimento também. Ele também ensinou isto, a ter propriedade naquilo que se diz. Onde é que você foi buscar isso? Eu nunca disse isso. Alguma vez me ouviu dizer isso? Onde é que foste buscar isso, Mariette? Não é? Sim, Não me lembro de ter falado sobre isso. Esta propriedade, é fundamental. Foi algo que ele também desenvolveu em mim. E depois também aquela capacidade que ele tinha de, ok, então, se é o teu momento, estou aqui. Se não é o teu momento, eu estarei aqui quando for o teu momento. Então, essa forma de não apressar, de deixar que cada um seguisse o seu ritmo, sabendo sempre que ele estava lá. Quando a gente precisava e quando estivéssemos prontos, ele estaria ali para nos acolher. Foram características, muito importantes que eu trouxe do mestre e do caminho que fiz com ele. sem dúvida. Era uma pessoa única. E quando tu falas de ética, eu vou-te dizer, é algo é algo que me vem muito à memória, a forma correta, ética mesmo, como ele nunca falava do trabalho dos outros. Era ele, falava do que ele sentia, do que ele aprendeu, da sabedoria, do conhecimento, e era. Muitas vezes eu não o entendia, e às vezes ficava um pouco piurça da forma dele responder, mas hoje em dia digo assim: eu sou uma sortuda, porque quando procuro algo, e mesmo quando não procuro, recebo o melhor. E neste aspecto eu sinto isso, o melhor. É. Olha, Mariette, há algo muito bonito e que me fez descobrir-te ao fim destes anos todos. Ahm, Há algo muito bonito no teu trabalho, que é a medicina do Child. Então eu vou-te perguntar primeiro, o que é que te encantou neste trabalho e como é que o descobriste? Como é que ela entrou na tua vida? Olha, este trabalho da oficina do Shile é realmente muito mágico. Para já porque eu sempre tive uma conexão com os Chiles. Eu sou a mulher dos Chiles. Trago isso da minha avó. Ela tinha sempre um Shile, não é? Um Shile para pôr nas pernas, um Shile para pôr nos ombros, um Shile para pôr na cabeça. Portanto, Chiles era... E a minha avó tricotava muito. Eu aprendi a fazer crochê com ela, e outras coisas também, ligadas à renda, ligadas à lã, enfim, tudo isso, aos bordados. Só tenho pena de não ter aprendido os bordados de Castelo Branco, porque depois aquilo já entrou numa fase da minha vida em que eu já era mais, já queria mais era ir a passear, não é? E já não tão bordadeira, e tenho pena de não ter aprendido porque ela tinha me ensinado. Mas lá está, esta componente, ela vem muito da minha avó. Então, o que é que aconteceu aqui? Quando entramos em pandemia, eu fiquei, pronto, sem poder, exercer de certa forma a minha profissão, não é? É essa área onde eu estava, a desenvolver, esta parte mais holística. E então eu tinha um grupo de meditações, ainda tenho, nós fazemos meditações, uma vez por semana, com temáticas. Então entramos em pandemia e eu lembrei-me de construir o Shile. Já tinha visto algo, já tinha chegado a mim esta motivação, até pelas redes sociais, já tinha chegado a mim a medicina do Shile e encantou-me e eu pesquisei coisas sobre o Shile e sobre a medicina do Shile. Então comecei a receber aquelas vozinhas e dizia, faz uma oficina de Shile,
faz uma oficina de chá. E não deixa de ser interessante, porque eu digo, "Então, mas como é que eu vou fazer a oficina do chá?" Aí, de certa forma, os ensinamentos do mestre vieram a mim. Então, se o Shile corresponde a uma história nossa, não é? E se nós íamos fazer os quadradinhos do Shile, rapidamente fiz uma conexão, e trouxe uma história para aquele Shile. Portanto, com 90 quadrados, nós iríamos dividir aquilo em módulos, iríamos usar as cores, e durante ali 3, 4 meses iríamos criar o nosso Shile. Foi uma aventura, porque estávamos em pandemia, mas a realidade é que o primeiro grupo foram de 13 mulheres muito interessantes, todas elas muito solícitas, umas com muitas dificuldades no crochê, outras com mais facilidade no crochê, mas que aceitaram o desafio. Tiveram que comprar as lãs, não é? As lãs vieram todas depois através de compras online, porque Claro. nós não podíamos comprar as lãs de uma outra maneira. E eu também acabei por fazer o chale com elas. Eu tinha, quando era miúda, andei a fazer uma carpete enorme de arraiolos, naquelas alturas das férias, em que as nossas mães e a avó nos colocavam a fazer qualquer coisa em casa para que a gente não saísse, não é? Davam-nos sempre assim uma Sim. função. E a mim deram-me a manta de arraiolos, a carpete. E pronto. E então eu fiz essa carpete, mas sobraram muitas lãs. E eu disse: Olha, eu vou. Faz parte da minha história, faz parte da minha juventude, da minha adolescência. E eu tenho aqui ainda tantas lãs, eu vou usar o restante para fazer o meu chá também. Então, o meu chá é um chá pesado, é um chá grande, porque a lã usada para os arraiolos é uma lã mais pesada. E eu disse, ok, vamos lá. E trouxe todos aqueles ensinamentos que o mestre nos deu na formação sobre os terapeutas, não é? Criança interior, pai Claro. e mãe, as feridas da alma, o lado sombra, a ancestralidade. Estes foram os módulos que nós fomos fazendo. Então, havia encontros, uma vez por semana, em que se dava o tema, dava-se a tomada de consciência e elas iam fazendo em casa as rosetas, os quadrados. Foram 90 quadrados, que depois, no final, tiveram que os organizar, porque cada um tinha uma temática, não é? Cada grupo de 30 rosetas tinha uma temática, obrigou-as a rever novamente aquilo que fizeram e depois tiveram que cozer o chale. No fundo, é o assumir a nossa vida, quem nós somos, de onde nós viemos, não é? Nós não nos Integrar podemos, tudo aquilo, exato, não todo. num todo, não nos podemos esquecer as nossas origens, porque é isso que a nossa árvore ancestral nos diz, não é? A nossa ancestralidade, a nossa árvore genealógica está-nos sempre a dizer: não te esqueças de onde vieste, porque tu és um espelho daquilo que nós fomos. Tu és um espelho dos nossos sonhos, mas também és um espelho das nossas dificuldades. Então, nós não podemos nos desligar. Então, a oficina do Shile é um religar às nossas origens, é um religar à nossa história e, ao mesmo tempo, durante a elaboração do chai e das rosetas, há sempre orações, há decretos que são dados, há músicas associadas, há muito oponopono, há os rezos todos que, no fundo, serve para a nosso encontro com a nossa história, com os nossos pais, com as nossas dificuldades, com as nossas feridas, não é? O módulo das feridas é muito intenso, é sempre um módulo, porque enquanto andamos a fazer criança interior, a mãe e o pai, aquilo vai fluindo, mas quando a gente chega ao módulo das feridas,
tudo impacta, não é? E às vezes Claro. precisamos de mais tempo e elas começam a ficar para trás, não é? Aquele módulo das feridas às vezes fica assim um bocado para trás, que a pessoa já não consegue tanto, apesar de haver todas umas meditações e todos os rezos para ajudar a trabalhar isso. As feridas são a rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça, a traição, são as 5 feridas que nós trabalhamos. E então, no final, nós cosemos o chá, cosemos a história. Depois pomos as franjas, não é? As franjas, no fundo, são a ancestralidade, são 108 franjas, que também têm muito a ver com a japamala, não é? Eh, e que tem muito a ver com a nossa ancestralidade, mas também uma parte delas tem a ver com os nossos sonhos. Então, agora, se eu já resolvi, se eu já tomei consciência de padrões e de crenças, se eu já fiz o meu trabalho interior, então agora como é que eu me vejo a percorrer o futuro e onde é que eu quero chegar de uma forma mais consciente e mais leve, porque já não carrego aquilo que eu fui descobrindo ao longo desta oficina. E depois fazíamos uma festa e consagramos os chales e fazemos umas danças e fazemos a consagração com os 4 elementos. E são sempre festas muito bonitas porque os chales depois tornam-se aquela beleza das histórias de vida. É- há muito choro, há muitos risos, há gargalhadas. E esse primeiro encontro trouxe uma novidade muito gira, é que uma das mulheres, a Marta Monteiro, à medida que foi fazendo o chá, foi escrevendo a história dela. E no final ela escreveu este livro. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Não, não Não consigo. conseguem. Como é que se Não chama? consegues. Que é a Oficina do Chá Sagrado. Então, a Marta tem neste livro tudo aquilo que aconteceu neste encontro com as mulheres. As mulheres não estão identificadas, elas têm o nome de deusas, nós colocamos aqui os nomes das deusas, e tem as falas, tem os processos, tem os choros, tem as dificuldades, tem as vontades de desistir, tem as outras a darem coragem. Foi uma irmandade muito bonita. Pronto, este último Shile que eu fiz, que foi o ano passado, também foi muito intenso. Não, não deu origem a um livro, mas as mulheres também trabalharam muito todos os seus processos internos. E agora, chegando ao final do ano e desejando as boas festas, tive algumas revelações de algumas delas que tinham assuntos pendentes para resolver e que acabaram por resolver esses temas da vida delas, antes do fim do ano. Então, é isso, é a magia da oficina do chá, é isto. Então, eu, pelo que entendi, tu fostes um daqueles casos em que, frente à adversidade que foi a pandemia, tu não ficaste quieta e arranjaste uma nova forma de estar, uma nova forma de trabalhar, não é? E É. muitas pessoas, umas ficaram devastadas e não saíram do sítio, e outras, como é que é? Como é que se diz? Se tens ovos, fazes uma omelete, não é? E foi o que tu Exato. fizeste, pegaste naquilo que tinhas e avançaste para uma nova forma de trabalhar. É incrível, é muito giro. Portanto, os vossos encontros são online, pelo que eu entendo. Então, sim, sim, são online. Claro que se a gente agora continua, depois tenho sempre temas na meditação. Nós vamos começar agora a parte ligada aos arcanjos, à cabala, até porque eu fui evoluindo, não é? Claro. Pronto, eu costumo dizer, eu só levo os outros aonde eu estou. Portanto, se eu quero levar mais longe, eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer também. A área da cabala, da angiologia, não era uma área que eu me tivesse dedicado antes, não é? Foi muito o sagrado feminino, foi muito este trabalho com a parte feminina.
Mas agora começa a vir estes chamados e vamos iniciar as meditações com a parte da cabala e dos arcanjos cabalísticos. É isso, vamos avançando. E diz-me então, e como é que as pessoas te podem encontrar? Eu não sou muito de me assim divulgar. Elas vão me encontrando. Eu tenho um site, Ok? ok, que é o Florescer do Ser, onde eu tenho lá parte dos produtos que eu faço, está lá o meu trabalho. É no fundo a minha loja, não é? Para as pessoas saberem um bocadinho sobre mim. Também vou divulgando algumas coisas nas redes sociais, mas é essencialmente pelo meu grupo de WhatsApp. Uh, São as pessoas que já me seguem e que depois vão trazendo outras. É muito assim. Não sou propriamente uma estrela, não é? Pronto. Pelo menos para as redes sociais, para o exterior, mas vou dando aos pouquinhos um brilho à minha estrela, que são, no fundo, o reconhecimento de quem me segue e de quem está comigo. É disso que me vou nutrindo. Portanto, não me encontram muito nas redes sociais. Sim, sim, eu queria muito era saber como chegar a ti. Se há um Sim. site, como é que é o nome, desculpa? É www.florescerdocer.pt. Florescer do Ser. Ter, Ok, exatamente. pronto, já sabem. Se Já quiserem sabem. juntar ao novo grupo da Mariette e começar a construir um Shile, este é o momento. Estava aqui a pensar no teu Shile e pensei, e lembrei-me de uma coisa. Ele tem que ser feito só em tricô? Ou podem ser quadradinhos de tecido? Não, Olha, sabes com que bordados. pois, essa foi realmente a minha dúvida. Porque os chales que eu pesquisei, tinham muito a ver com os quadrados de tecido, mas não me dizia, porque eu trago uma história de crochê, Pois, ok. não é? Então, o crochê, tem mais a ver comigo. Então, os quadradinhos são apenas com uma agulha de crochê e vamos fazendo os quadrados, pronto. E aquilo no fundo, tem a ver muito com a metamorfose, tem muito a ver com as fases da borboleta, desde larva até se transformar na borboleta. O próprio quadrado tem uma história e representa isso. Tá tudo muito pensado. Muito bem. E então acho que o tecido, os quadrados de tecido também existem esses chales. O chale faz parte da nossa história e da história de muitas civilizações. O chale, as mulheres sempre se reuniram para fazer os chales. Às vezes temos amigas que estão doentes e um grupo de mulheres junta-se e faz os quadradinhos para fazer uma manta para elas, um chale, junta e entrega. No fundo, trata muito a parte da irmandade feminina, esta capacidade que as mulheres têm de se juntarem, de se unirem, para ajudar e para dar um apoio às outras mulheres. Temos muito os grupos. Antigamente, quando a mulher se casava, antes de se casar, juntavam-se um grupo grande de mulheres para fazer a manta, para fazer a colcha, Colcha. para fazer, não é? Há um filme sobre isso, em que elas se juntam e vão falando sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre os seus dramas, sobre as suas dificuldades. Muitas vezes há desentendimentos dentro do grupo, depois há a reconciliação, porque estamos a falar de feridas, de egos que se confrontam. Então, todos estes momentos são altamente transformadores, são muito alquímicos. Depois nós temos o Charles já da grávida, não é? Aquela que engravidou e as mulheres juntam-se para ajudar a fazer o enxoval do bebê. Então há a camisolinha, há a mantinha, há o chale para o bebê, em que todas se juntam e cada uma faz a sua parte. Este sentimento de comunidade é muito importante. E depois da viúva, não é? Os nossos chales, ao longo da vida, eles vão mudando, não é? O chale,
O chale da adolescente já é um chale diferente da noiva, é um chale diferente da mãe, é um chale, porque o chale da mãe já não só a cobra ela e a ajuda, mas também aos filhos. O chale é uma medicina. O chale pode ser usado nestas questões quando a mãe tem que se ausentar, deixa o chale, deixa o seu cheiro junto do filho, que lhe traz mais conforto, mais segurança. É como se ela estivesse ali. Tem uma história muito engraçada do chile, de uma mulher que o pai, entretanto, depois de fazermos o chile, o pai entrou, adoeceu, entrou em coma, e esteve numa unidade de cuidados intensivos durante algum tempo. E ela agarrou e levou o chile e pediu autorização para entregar o chile, para deixar o chile junto do pai. Um, e o pai, passado 2, 3 dias, saiu de coma. Portanto, Uau, a medicina que o Charles tem é muito forte, não é? E depois é a nossa comunicação. As espanholas falam muito com os leques, não é? A mulher portuguesa fala muito com o Charles. Se ela está à vontade, ela abre o Charles. Se ela sai de casa rápido, ela mete o Charles e fecha o Charles. O Charles traz uma comunicação não verbal de que mostra o estado da mulher. Se ela se sente mais triste, ela coloca o chale sobre a cabeça para fazer a sua meditação. E eu conheço essa linguagem, porque essa linguagem era usada pela minha avó. Conforme ela tinha o chale, ela mostrava a sua disposição e a sua receptividade ou a sua abertura ou o seu fecho nela própria e ela comunicava através do chale. Então, por que não resgatarmos outra vez as oficinas do chale e darmos voz ao chale? que bonito. Eu penso que te disse isto antes de começarmos a nossa conversa. Eu, o ano passado, talvez no verão, senti assim uma vontade louca. Eu normalmente faço mantas, mantas em lã como se não houvesse amanhã. Aquilo, estão sempre a ser mantas. Vai para uma, vai para outra e estou sempre a dar mantas. Mas o ano passado, eu creio que na altura do verão, não te sei explicar porquê, eu senti uma vontade gigante de começar a tricotar chales, que é uma coisa que não faz parte que eu saiba da tradição da minha família. Eu não conheço ninguém que usasse chales. Mas era assim uma vontade, sabes, grande. E então eu já me habituei, quando me apetece fazer alguma coisa, aqui vou eu faço. E comecei a fazer chales, a tricotar chales. E uma amiga disse-me que eu precisava de continuar a tricotar chales, porque acabavam por ser objetos de poder. Eu disse, objetos de poder? Mas o que é isto dos objetos de poder num chile? E acabei por ir à net e foi assim que te encontrei. Eu disse, olha, afinal é mesmo, existe mesmo este conceito, que curioso. Portanto, às vezes há um chamado que nós não entendemos de onde vem, mas está lá e, e nós só temos que, ok, é para fazer, vamos, siga, não é? É muito É bonito, engraçado tu dizeres isso, mas de certeza que na tua árvore genealógica há alguém, ou sem houve dúvida. alguém lá para trás que fazia os chales, que se calhar viveu do realizar os chales para outras pessoas, não é? Ou que tem uma história para te contar. E quando nós fazemos o chale, quando estamos a tricotar, são momentos de grande conexão connosco. E eu tenho sempre a história de algumas mulheres quando estão na oficina do chale, em que além do chale que estão a fazer para a oficina, já estão a tricotar outros chales. Então não deixa de ser interessante, mas isto conecta-nos muito com a nossa ancestralidade. E cada vez mais eu tenho a formação de psicogenealogia e faço o trabalho de cura transgeracional com as pessoas que me procuram, em que fazemos um trabalho com a árvore genealógica. E eu cada vez mais sinto o quanto é importante nós resgatarmos esta consciência de que alguém lá para trás ficou suspenso ou que não foi visto, não é? Bert Hellinger traz muito estas questões, não é? Ou não foi visto, ou foi excluído, ou não teve a possibilidade de
de dar luz ao seu sonho, enfim. E enquanto nós não desbloqueamos isto, e eu que trabalho muito com o sagrado feminino, vejo que muitas das vezes nós andamos aqui a não conseguir avançar e não tem a ver com o esforço, não tem a ver com o trabalho que a pessoa, porque há pessoas que fazem muita coisa para tentar ultrapassar as dificuldades, não ficam sentadas à espera que as coisas se resolvam, não. E há muito sofrimento, há muito empenho, há muita luta, há muito sacrifício, mas às vezes não se consegue. E o não se conseguir é porque alguém lá atrás está preso. E enquanto essa força, esse ser não é visto, a árvore não é curada, a pessoa não consegue avançar. Não é que não tenha competências, não é que não mereça, não é que, mas é porque está sobre uma força, hum, que precisa de ser vista. E se tu trazes, se tu tivesses esse despertar, investe, eh, observa-te quando fazes esses chales, quando estás a tricotar, porque vais receber insights. Alguém vai tentar entrar em contato contigo e vai-te dizer porque é que estás a fazer um chale. Vou estar mais atenta, sem dúvida. Oh, Maria, tu falaste aí de uma coisa que é nós termos realmente alguém na nossa ancestralidade que precisa de ser vista e que nós e que nos cumpre eh, resgatar e trazer essa pessoa, esse ser ao sítio, para que seja vista. Tu não sentes que muitas vezes se utiliza. Vamos lá ver, eu entendo o que tu dizes e eu acredito nisso, mas eu acredito que nós não estamos a ser vítimas de nada, nós assumimos essa responsabilidade, assumimos esse trabalho, assumimos esse trabalho, portanto, nós não estamos a ser, porque às vezes eu ouço, porque eu tenho esta vida, porque A, B, C fizeram e é por causa da A, B, C que eu estou nesta situação, a vitimização habitual. Ora, explica-nos lá um pouco disso, porque eu não acredito nada nisso. Eu acredito que se nós estamos a fazer aquele trabalho, se somos chamadas a fazer aquele trabalho, eu não tenho dúvida que fomos nós que escolhemos fazê-lo, fomos nós que escolhemos. Portanto, não adianta tirar com a culpa para A, B, C, porque é tudo nós. Como diria uma pessoa que eu cá sei, está tudo em nós, não há nada fora, é tudo nós, tudo nós, tudo nós, não é? É. Olha, então eu vou dizer uma coisa que é da minha cabeça. Portanto, isto Ótimo. não está escrito em lado nenhum, não tem fundamento científico, não é? Portanto, isto faz parte das minhas reflexões e faz parte da minha interpretação à luz da consciência que eu tenho hoje. Ok. Isto significa que posso-te dizer que no passado isto para mim não era verdade, não é? Aquilo que eu te estou a dizer, e que se calhar no futuro será uma meia-verdade ou deixa de ser verdade, porque isto faz parte da minha interpretação e do meu caminho e de tudo aquilo das áreas onde eu toco e toco muito na área da ancestralidade, até porque eu venho para fazer esse trabalho. O meu nome Mariette, em termos de cabala, corresponde a Mariazinha, eu sou a mais pequena de todos. Portanto, eu sou aquela que não vem para ser grandiosa, mas para trazer a árvore e engrandecer a árvore. Portanto, já o meu nome, em termos cabalísticos, mostra a minha função. E eu às vezes costumo dizer que os meus grandes clientes são os ancestrais que trazem as pessoas a mim. Às vezes são eles, não é? Porque às vezes eu não sei de onde é que aparecem as pessoas, mas eu penso que é a quarta dimensão que faz o marketing. Então, eu costumo explicar isto assim. Mariette, é a minha teoria. Não estou a dizer que é a verdade. É uma verdade que é a minha verdade. Então nós, em determinada altura, nós somos um ser com várias reencarnações, e eu acredito nisto, não é? Onde nós fazemos um trabalho,
de evolução, não é? E o nosso trabalho de evolução, também segundo a Cabala, é de Malkut a Keter. Portanto, nós temos um trabalho de autoiluminação, o caminho do iniciado, para nos juntarmos e unirmos a Deus, sermos unos com Deus, não é? Sermos o nosso resgate da nossa parte divina. Nós não conseguimos fazer isso numa vida, portanto, fazemos isso em muitas vidas. Então há uma altura em que nós, lá do outro lado, somos chamados pelos recursos humanos e dizem assim: querida alma, chegou a altura de voltares à Terra, porque o teu caminho iniciático ainda não te finalizou, tu ainda não chegaste à unidade divina e tens que voltar. E tens que resolver lá uma série de questões. Vais lá vivenciar certas questões. A gente vai rabiando e vai dizendo, não, e tal, e não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, então tu agora vais resolver a ferida do abandono, da rejeição, porque rejeitaste, porque abandonaste, porque foste abandonada e na última vida morreste em sofrimento, porque foste traída, porque foste humilhada. Enfim, esse assunto não está resolvido, não é? Morreste em sofrimento, ou porque o fizeste, ou porque te foi feito e vens ressentida, vens com os ressentimentos. Então agora está na altura de ir lá, para fazeres o perdão, para expandir consciência, para fazeres tudo isso. Então vamos lá ver, lá na Terra, dentro das árvores genealógicas, quais são aquelas que te vão ser favoráveis. Então, olha, tens aqui este senhor que é um pai que vive lá na Austrália. E tens aqui esta senhora que tem uma árvore excelente, mas vive no Brasil. Ele é casado e já tem filhos. Ela é solteira. Vivem em extremos opostos. Mas nós vamos fazer tudo para que eles se encontrem, para que tu possas nascer. Porque tu vais buscar o ADN genético e epigenético destas duas árvores. Porque é aquilo que tu precisas para fazeres o teu caminho e o teu processo evolutivo. Então, este pai e esta mãe, que nunca se viram, vão se encontrar um dia, quem sabe, em Lisboa, não é? Vão ter um momento de química e eu sou concebida. A partir daqui há uma história. E na psicogenealogia, o projeto de sentido mostra-nos. Tem a ver com 9 meses antes de eu ser concebida, da data de concepção, tem muito a ver com o meu pai, com a questão ligada ao pai. Depois da data de concepção, tenho 9 meses que está associada à mãe, a vida no útero, não é? E depois tenho o meu processo dos 9 meses a seguir ao meu nascimento, como é que eles são? Mais ou menos um ano, ok? Uhum. Então, isto é o meu projeto de sentido, porque tudo aquilo que está a acontecer comigo naquele momento gestacional, de 9 meses antes, porque isto começa a ser tudo conspirado 9 meses antes. E o pai, que foi escolhido, está a vivenciar toda a história, porque vai ficar na memória epigenética, que eu preciso receber quando eu nascer, que vem no ADN genético e epigenético dos Sim. espermatozoides. Pronto. E a minha mãe, idem que tem a ver com o meu óvulo, não é? Que foi o escolhido, porque já lá está a história da minha avó, quando estava grávida da minha mãe, não é? Porque os óvulos já vêm com a mulher, não é? Portanto, eu já sou um reflexo da história da minha avó, porque eu já existia na barriga da minha avó quando a minha mãe estava a ser concebida. Então, é tudo isto, toda esta carga, mas é o que eu preciso. Então, os pais dizem sim. Eu digo sim. Sim, nós damos-te tudo, 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 memória genética e epigenética, para que tu possas fazer o teu caminho na Terra. Eu assumo o preço que isso me vai custar, porque nós não temos essa ideia. Nós achamos que os pais são negligentes. Não, porque aquele homem que tinha uma família diz assim: para que tu nasças, eu vou ter que passar por saber que tu nasceste, que sou pai, mas que tenho outra família, que não sei o quê. A tua mãe vai dizer isto, vai dizer que eu o enganei, vou não sei o que mais, mas isso é a tua história.
mas eu coloco-me aqui, não é? E a Uhum. mãe diz: eu sacrifico-me por ti, por tudo aquilo que eu vou passar para que tu nasças, para que a tua história se cumpra, para que tu possas fazer um bom uso dela e possas fazer o teu processo evolutivo. Então há aqui estes sims, que nós não temos consciência. De todo. Então a nossa história revela-se nisto, porque isto era aquilo que a gente, é o nosso projeto de sentido. Então, nós temos que, muitas das vezes, perceber a história, integrar tudo isto, e além daquilo que a gente traz da história do pai e da mãe, traz da árvore. Porque nós trazemos os atributos, os dons, os talentos, mas trazemos também os sonhos não concretizados, trazemos as doenças, trazemos as maldições, trazemos as fatalidades, trazemos tudo, não é? Uhum. Só que há gatilhos, há coisas que vão ser importantes para a nossa história, porque nem tudo se revela, não é? Senão, não é? Por isso é que depois somos muitos, não é? Cada um a fazer a sua parte. Eu tenho a minha parte nesta árvore, não é? E este trabalho é tudo no inconsciente. O inconsciente vai fazendo com que as coisas se vão revelando. E nós achamos que, pronto, que nós somos maravilhosos, somos vítimas, mas não, nós estamos a desenvolver este trabalho. Andamos adormecidos durante muito tempo, até que entramos naquela fase da vida que diz quem eu sou, de onde venho, para onde vou, que recorrências são estas, porque é que estes padrões se repetem, e então começamos a fazer esta busca. E esta busca tem que ser para dentro. Claro, É um trabalho de conexão interior. É eu quero saber porque é que eu estou a vivenciar isto. E cada vez que eu encontro alguém na árvore, eu tenho notícias de mim, não é? Porque este é um trabalho extremamente importante. Até ao dia que eu percebo então o que é que eu ando aqui a fazer. E o que é que eu venho a resolver de vidas anteriores, porque eu trago a minha história de vidas anteriores. Vou agradecer à árvore genealógica por me ter dado todo o material e vou me libertar das coisas e vou então passar a fazer o processo que é fazer diferente. Porque eu venho para fazer diferente. Mas para eu fazer diferente, eu tenho que saber como é que se fazia antes. Senão eu não sei. Agora, claro. o que é que está a acontecer na humanidade? Está a acontecer que há necessidade grande de fazer diferente. Mas nós não sabemos como fazer diferente. Porque vimos de histórias que se faz assim. E nós, quer queiramos, quer não, vamos copiando, não é? Até o dia que nos cai a ficha e diz não. Mas agora é preciso desconstruir tudo aquilo que faz parte de um património genético e epigenético, mais epigenético, não é? Para eu poder construir uma nova história. Então eu sou aquela que vem fazer uma nova história. Que bonito. É isto. É assim que eu me explico. E explicas-te muito bem. Penso que todos entendemos o que tu quiseste dizer. Olha, Mariette, nós estamos mesmo a pisar a linha do nosso tempo. Eu quero agradecer-te profundamente, por esta conversa, por esta partilha tão honesta e generosa. Obrigada por nos permitires tocar um pouco da tua história, desse teu caminho e da sabedoria que levas contigo. Foi um privilégio ter-te aqui no Inquietações. Gratidão, Madalena. Espero ter ajudado, contribuído, tocado nas consciências, feito o meu trabalho. Pronto, fiz com todo o coração e com muito amor. Tu também pelo teu trabalho e por tudo aquilo que todas nós representamos, porque todas nós temos uma parte, nesta história da evolução dos humanos. Muito agradecida. Obrigada.
E nós chegamos ao fim de mais um Inquietações. Obrigada por estarem connosco. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá.